14 bis, ele foi justamente para ele participar de um dos campeonatos que teve lá no Aeroclube da França, para o mais pesado que o ar. Então, nessa época, era uma corrida para ver quem que ia ganhar isso, quem que ia ser o primeiro a levantar voo. Eu não gosto de entrar muito nessa polêmica, apesar de, sim, o Santos Dumont ele ter sido o primeiro a voar naquelas condições. Quais são as condições? Decolou por meios próprios e foi registrado, foi gravado, todo mundo viu e teve ali o registro do Aeroclube de Paris. Então ele foi o primeiro mesmo a... Nessas condições, sim. Só que, irmãos Wright voaram antes. Bom, aí a gente já começa a entrar num monte de coisa. Por exemplo, voaram em 1903. Os registros que tem de 1903 é aquela história da catapulta que todo mundo já ouviu falar. Então ele não decolou por meios próprios. Ele decolou impulsionado por alguma coisa. Aí é fácil, né, velho? Tem relatos do voo de 1905, que eles já estavam voando com um avião, fazendo manobrando, normal, seria um ano antes do Santos Dumont. Só que existem muitas evidências que esse voo não foi em 1905, mas foi em 1908. Aí é questão de registro e tudo mais, né? Então é difícil você falar, pô, mas esse voo aconteceu, esse voo não aconteceu. Mas a verdade é que os irmãos Wright, eles eram conhecidos na época como os charlatões. Eles eram meio que esquecidos na história dos Estados Unidos até 1948. Ou seja, os Estados Unidos ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e aliados. Eles precisavam de um herói, além dos heróis da guerra, eles precisavam de um herói histórico. Então eles meio que resgataram a história dos irmãos Wright. Nos Estados Unidos, irmãos Wright e acabou. E não tem discussão. Você vai no Smithsonian, um museu lá dos Estados Unidos, lá em Washington, você vê aquela seção dos irmãos Wright. E você vê um cantinho assim com 14 bis. Né? Então, é uma forma de propaganda que eles fazem. E eu morei nos Estados Unidos, e um amigo meu lá, logo na época das Olimpíadas, que teve inclusive a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve um 14 bis voando, eu fui pra lá, meu amigo perguntou, cara, o que era aquilo? Falei, como assim? Os caras nem estudam isso? Santos Dumont não existe nos Estados Unidos. Os caras apagaram. Apagam.